paz. Estamos aí no nosso segundo vídeo na série De Volta ao Evangelho. Um chamado ao retorno ao puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. No vídeo 1, nós lançamos a pergunta que é crucial para que possamos debater e entender o que é proposto aqui. Perguntamos o que é o Evangelho, o que você entende por Evangelho. E começamos um estudo pelo capítulo 1 de João, especialmente dos versos de 1 a 17. E eu quero dar continuidade nesse segundo vídeo falando sobre esse tema, porque o entendimento dessa profunda ou profundidade do que é realmente o Evangelho é que nos dá base para entendermos quem somos e por que estamos neste mundo, para onde vamos e o que significa a existência da própria humanidade. Como eu disse, uma das críticas que temos feito com respeito ao movimento evangélico brasileiro é porque, por mais que ele tenha no seu título de identidade movimento evangélico, pouco se tem ou nada se tem de evangelho. É um evangélico sem evangelho, uma ironia, uma incoerência que não tem como a gente equilibrar isso. E neste momento, voltando então ao nosso estudo, chamando você para a compreensão real do que seja o Evangelho, eu quero ler alguns versos chaves do capítulo 1 de João, versos 1 a 17. Esse capítulo 1, esses versos de 1 a 17, eu quero que você acostume-se com ele, porque nós iremos voltar muitas vezes nele e a partir dele, desse texto, que iremos extrair aqui verdades que talvez você tenha esquecido ou, permita-me dizer, talvez nunca tenha ouvido e nunca tenha compreendido. No versículo 1 fala que no princípio era o verbo, e nós vemos aqui que este verbo é Jesus Cristo, eterno. É o verbo, essa manifestação, esse Deus, né? Não mais só uma manifestação, mas o próprio Deus, o verbo é Deus. Ele existia antes de todas as coisas e tudo que foi feito por meio dele. Ou seja, Jesus é eterno, sem princípio e sem fim, e ele estava na criação ativamente, sendo Logos de Deus, essa expressão que no português trouxe como verbo, aquele que é a ação de Deus, a manifestação plena de Deus, o significado pleno do que é Deus é Jesus Cristo. E nós só podemos conhecer a Deus em Jesus Cristo. E tem um verso, e eu gostaria de ler com você aqui, e eu vou desmontar um pouco o texto, tirando um pouco da ordem que ele está escrito, apenas para destacar alguns pontos chaves. O primeiro deles é o verso de número 14. Preste atenção. E o verbo se fez carne. Essa expressão que todos nós estamos acostumados a entender como a encarnação de Cristo, ou seja, ele se fazer homem, é muito mais profundo do que você imagina. A expressão usada aqui, sarx, para carne, não diz respeito apenas à questão de osso, sangue, pele, músculo, está dizendo sobre uma condição a qual Deus entrou na realidade humana, dentro de uma condição de um ser humano, da humanidade, como ser caído, ser totalmente degenerado, distante do seu Criador. E Jesus olha bem o que significa isso. Deus se atreveu a entrar na nossa realidade. Isso que é interessante nesse texto aqui, porque se você prestar atenção, o que nós estamos querendo dizer para você é que Jesus não simplesmente se encarnou, mas ele se condicionou a estar na mais miserável situação, que é realmente estar no significado do que é a causa do estrago do pecado na vida humana, e esse Jesus entrou nesta realidade.
Diz o texto que ele habitou entre nós, e a palavra aqui que foi utilizada no original diz aquilo lembrando lá do Antigo Testamento, quando Deus estava didaticamente ensinando o seu povo e preparando-o para a vinda do Messias. Ele criou o tabernáculo como símbolo da sua presença no meio do povo, aquela tenda que era erguida com todos aqueles detalhes e toda aquela linguagem didática, pedagógica apontando para Cristo. Essa que simbolizava a presença de Deus e Moisés ali sendo o intermediário que cuidava dessas coisas. E agora Deus, olha só, diz que aquilo apontava para Cristo, porque Jesus tabernaculou entre nós, a presença viva do Deus eterno entre nós. É interessante você prestar atenção no significado desse texto, porque a maioria das pessoas lê em João e não percebem a profundidade. Estamos falando da pré-existência de Cristo Jesus, sim. Estamos falando da encarnação, sim, mas o centro de tudo isso aí é que quando você presta atenção, você vê que tem uma mensagem muito profunda por trás desse texto. O que João está querendo dizer aqui, de forma extraordinária, que o verdadeiro clímax de tudo isso, por mais que pareça que seja a encarnação em si, é o que torna a encarnação possível, expresso justamente na perspectiva de que Deus, ele entrou em nossa realidade. Não é um Deus deísta, é um Deus deísta, distante, não é? É um Deus que criou e largou tudo. Não. É um Deus que interveio, é um Deus que se fez presente, se colocou dentro, no meio de todos nós. E quando você compara esse texto com o versículo de número 14, um pouco antes, né, que fala: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, preste atenção nesse verbo aqui, nesses dois verbos, serem feitos, e ele expressa depois, filhos de Deus. E olha este verbo do versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós, e o versículo 12 fala que Deus, na sua graça, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabia que este verbo, preste muita atenção nisso, no original, ele está dizendo que assim como o Cristo eterno se fez carne, se fez, Paulo fala, maldição em nosso lugar, ou seja, ele adentrou na nossa condição humana, mesmo sem pecar, puro, mas ele adentrou a realidade pecaminosa humana, levando sobre si todos os nossos pecados, podridões, limitações, consequências do pecado. Ele se limitou a vivenciar isso no meio de nós, manifestando a presença de Deus. Quando Cristo fez isso, com toda a força vindo, ele fez isso com toda a força elevando, nos fazendo subir e sermos feitos filhos de Deus. Essa é uma verdade que poucos falam sobre esse texto. A palavra que João usou aqui para carne, mostra a palavra mais crua para exemplificar, na perspectiva da língua original grega, a ideia de vulnerabilidade, de mortalidade, e descreve a fragilidade da condição humana dominada pela morte, pela corrupção, pelo pecado como força sistêmica. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 7, versículos 18, capítulo 8, versículo 3. João escolhe a mesma palavra e fala que o Logos eterno de Deus, que era o proston theon, ou seja, face a face com Deus, não se fez simplesmente humano, ele se fez sarx, entrou na condição humana em seu ponto de máxima fragilidade, mortalidade e exposição.
E diz o texto, usa um verbo chamado, como eu falei aqui, do tornou-se, foi feito, que no grego é egeneto, ou egeneto, não bem na pronúncia, mas dá a ideia de que contrasta deliberadamente com a ideia de que Jesus era perfeito, é perfeito, e ele entra na imperfeição humana e se limita, se condiciona e mostra e interage com essa realidade frágil humana. E ao fazer isso, ele então, a todos que o receberam, ele então dá essa graça, que foi a graça, só o recebe quem recebe por graça, não é um mérito nosso, não é uma escolha nossa, mas ele fez isso por nós, e ele nos faz então a mesma forma, nos tornando, elevando a condição de filhos de Deus. Essa é talvez a inversão que eu chamaria tecnicamente, se você quer usar um termo difícil, a inversão ontológica da criação. Pouquíssimos comentaristas bíblicos e religiosos conseguiram perceber isso, ignoraram essa questão aí. João constrói essa inversão que mostra o verdadeiro movimento redentor de Deus. O movimento é de cima para baixo. O Logos cria, o Logos é a fonte de todas as coisas, a criação depende dele, tudo flui dele, e de repente a gente vê Deus tornando-se carne. Incrível! Ele preenchia o universo com luz e entra na sarx humana, o ponto mais escuro e mortal da existência humana. E mais interessante ainda é que ele dá o poder para que estes, a quem ele adentrou, assim como ele desceu no mesmo poder, possam subir e serem chamados de filhos de Deus. João usa o mesmo verbo em direções opostas para descrever o mesmo movimento redentor. O Logos desce para que a humanidade suba. Este é o sentido do versículo 14 e do versículo 12. Para mim, eu creio que João aqui poderia, humanamente falando, ter escrito primeiro o 14 e depois o 12, né? Porque o sentido é esse, o verbo se fez carne para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Essa é a ideia central do texto. O Evangelho nada mais é do que isto. Evangelho é Deus invadindo a essência da realidade, da fragilidade humana e nos fazendo filhos de Deus. Eu não sei se você percebe a profundidade, mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o homem tentando chegar até Deus. Não é o homem berrando para Deus. Não é o homem criando protocolos para chegar até Deus. Não é o homem criando religião para chegar até Deus. É o Logos invadindo a existência humana e nos fazendo, então, capazes de responder, crer e sermos elevados, então, à condição de filhos de Deus. O Logos cria, o Logos redime, o Logos eleva, ele desce para que subamos a Deus. Esse é o sentido do Evangelho. Eu queria que você relesse João capítulo 1, de versículo 1 a 17, com essa perspectiva. Preste muita atenção, são dois versos fundamentais aí. Versículo 14 fala que o verbo se fez carne, sarx, frágil e mortal. Preste bem atenção. Sujeito às mais terríveis consequências que o pecado causa e causou na humanidade. Ele se sujeitou a isso. E ao fazer isso, ele interveio de forma redentora para que pudéssemos crer e sermos chamados, sermos feitos, transformados em filhos de Deus. Isto é Evangelho. Não sei se você percebeu a profundidade disso, mas todo esse texto, o seu clímax, está nessa perspectiva, que o Logos veio para que pudéssemos ir. E assim, não temos um Deus distante, um Deus
separado da nossa realidade. É um Deus, preste bem atenção, que criou a matéria e se atreveu a se tornar matéria perto de nós. Isso é ilógico, é um paradoxo, mas é Deus agindo. E é esse evangelho que eu quero que você conheça. É esta verdade que eu quero que você experimente. E entenda que é pela graça. Não é pelo seu esforço. Não é pelo seu cumprir de protocolo religioso. Não é por barganha. Você não pagou dízimo para que Jesus descesse. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a todos os que creram que ele fez crer, deu-lhes a legalidade, o direito, o tornar-se filhos de Deus. Ele veio para que pudéssemos ser. Eu só sou porque Cristo é e fez e desceu até a mim e desceu até a você. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.